Maria vita, in morte suo. Salve Maria a todos, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal Tietos Fidelio. Meu nome é Leonardo. No vídeo passado iniciamos mais um tema aqui no canal e estamos começando a falar a respeito de Maria. E iniciamos o primeiro vídeo. Hoje vou dar sequência a este tema e continuar falando mais sobre Maria. Desde já, antes de a gente começar o nosso bate-papo, queria convidar você a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber toda a notificação de conteúdo, porque isso é importante, porque tudo que eu postar aqui, tudo que a gente vier a postar e gerar conteúdo, você vai receber. E isso é uma forma também de ajudar o trabalho. O YouTube, ele valoriza muito essa questão, então não deixe de se inscrever aí no canal, porque é importante. Então vamos iniciar a nossa oração, pedir à Virgem Maria, Nossa Senhora, para que nos ilumine para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria Imaculada Conceição. Este é o tema de hoje, muito importante acerca de Maria. Maria, que segundo a Igreja Católica, ela não teve pecado nem durante a sua concepção, no momento da sua concepção, e durante a sua vida toda também foi isenta do pecado. É isso que a Igreja nos ensina. Se a gente pegar ao longo da Bíblia, em parte nenhuma a gente vai encontrar de forma clara esse assunto, que Maria não teve pecado e nem que Maria teve pecado. Não vamos encontrar ali, ao longo das Sagradas Escrituras, nenhum ponto específico de forma clara sobre isso. Mas a gente encontra um ponto que eu partilho aqui desde quando retomamos aqui o nosso trabalho, que é Mateus capítulo 16, versículos de 18 a 19, que é quando Jesus se refere a Pedro, né? E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Ou seja, Jesus deu autoridade a Pedro, que para o catolicismo foi o primeiro papa, a autoridade de conduzir a sua igreja aqui na terra, e tudo que liga aqui na terra, Jesus, Deus, liga lá no céu. Muitas pessoas argumentam com relação a essa passagem que Jesus, quando ele falou tu és Pedro e sobre essa pedra, ele estava se referindo a ele mesmo como pedra, né? Aí menciona e argumenta a questão de Jesus ser a pedra angular. É claro que Jesus é o centro do cristianismo, a pedra inquebrantável, mas é muito evidente também que nesse ponto, nessa passagem, Jesus se direciona a Pedro. Tanto é que mudou o nome de Simão para Pedro, Petrus, pedra. E sob esta pedra que é Pedro, edificarei a minha igreja, e com isso dá as chaves do reino para ligar e desligar. Então Jesus está se referindo a Pedro. Então essa autoridade que a igreja recebeu é que, no seu entendimento, percebeu e viu que Maria é isenta de pecado, não teve pecado, e com isso gerou o dogma da Imaculada Conceição, que Pio IX, em 1854, na Inefabilis Deus, declarou isso. Declaramos, afirmamos e definimos que tenha sido revelada por Deus e, de conseguinte, que deve ser crida firme e constantemente por todos os fiéis a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria foi preservada, imune de toda mancha de culpa original, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, na atenção aos méritos de Jesus Cristo Salvador do gênero humano. Então, a Igreja Católica, pela autoridade que Jesus deu, definiu esse dogma.
O dogma, para os católicos, é necessário acreditar, não se pode contestar. Então, pelos méritos de Jesus Cristo, pela graça de Deus, é que Maria foi isenta do pecado na sua concepção, e a igreja também define durante toda a sua vida. E se a gente olhar as Sagradas Escrituras, a gente vê vários pontos, não de forma clara, mas de forma subentendida, essa definição que levou a Igreja Católica a tomar esse posicionamento. E é por isso que a igreja tomou esse posicionamento. Se a gente pegar aqui, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 3, diz, eu, pois, fiz uma arca de pau de acácia, tendo cortado 2 tábuas de pedra como as primeiras, subiu ao monte com elas nas mãos. A arca da aliança, o que continha a arca da aliança? A palavra de Deus ali, os 10 mandamentos, o que Maria levou no seu ventre, o verbo de Deus encarnado, a palavra viva de Deus. Por isso Maria tem um dos seus títulos de arca da aliança, porque carregou no seu ventre Jesus Cristo, que não teve pecado. Então, por isso também Maria foi isenta do pecado. Outro trecho bíblico que a gente encontra, não de forma clara, mas de forma subentendida, Jó, capítulo 14, versículo 4. Quem pode fazer sair o puro do impuro? Ninguém. Como é que Jesus poderia ser gerado do impuro e ser puro? Tem que sair de algo puro. Como diz, Quem pode fazer sair o puro do impuro? Ninguém. Outro trecho também que a gente pode buscar aqui nas Sagradas Escrituras é Lucas, capítulo 1, versículo 28. Entrando, o anjo onde ela estava disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Cheia de graça, Maria Santíssima, que é cheia de graça. Então, mais um ponto aí como o anjo a saudou. E é interessante a passagem de Lucas, quando o anjo se refere a Maria como ave cheia de graça. A palavra ave, salve, ela era muito utilizada quando se direcionava para um rei, para um imperador, Salve, ave César. Saudando um rei, saudando um imperador, o anjo estava saudando Maria como rainha. Por isso, mais um título à Virgem Santíssima de Rainha dos Céus e da Terra. O próprio anjo a saudou como rainha, ave cheia de graça. Então, isso é muito importante neste trecho bíblico aqui, quando o anjo se direciona a Maria. Um outro ponto bíblico também que a gente pode pegar é Lucas capítulo 1, versículo 49. Porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, o seu nome é santo. A isenção de Maria do pecado, ela não ter pecado, foi por méritos exclusivos de Jesus Cristo. Foi Deus quem operou essa façanha em Maria. Então, não é no intuito de querer colocar Maria acima de Deus, não. Pelo contrário, é exaltar Maria em Deus. É exaltar Deus em Maria. Como diz aqui, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, o seu nome é santo. Então, não é a questão de exaltar Maria mais do que a Deus. Longe disso, Ao longo de toda a trajetória, muitos argumentos a gente se depara, principalmente na internet, ou não só na internet, acerca de que muitos santos, e até São Tomás de Aquino falam isso, que pensava diferente com relação à Imaculada Conceição. Muitos pensavam, falam que pensavam, que Maria tinha sido purificada e não isenta totalmente do pecado original, Mas é importante a gente saber uma coisa. A igreja, quando ela ainda não define um ponto de doutrina dentro do catolicismo, estou falando dentro da doutrina católica, o tema ele fica em aberto. Ou seja, muitos podem argumentar, muitos podem começar a dar a sua opinião ali para chegar num consenso de definição. O dogma
da Imaculada Conceição, que é o Inefabilis Deus, ele foi em 1854. Então a igreja veio e determinou como dogma de fé. Então muito tempo lá atrás, o tema ficava em aberto. Muitos falam que em São Tomás ele pensava diferente porque tem um escrito dele que deixou meio confuso, mas no final da sua vida ele defende aquilo que a igreja futuramente definiu como dogma, ou seja, a Imaculada Conceição. Então é importante a gente ter isso em mente, que quando o tema ainda não é definido, ele fica em aberto. Então as pessoas passam a argumentar, a gerar aquela discussão para se chegar a um ponto de definição. Então é importante a gente ter isso em mente. Depois do dogma, em 1858, teve a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, na França, onde ela aparece para Bernadette, e ela aparece se intitulando a Imaculada Conceição. Ou seja, um pouco depois da definição da igreja acerca do dogma, Nossa Senhora aparece em Lourdes confirmando aquilo que a igreja havia ligado aqui na terra, mostrando que Jesus ligou lá no céu acerca deste assunto. E na própria Sagrada Escritura, a gente também encontra essa questão de que quando não está definido, fica em aberto, e quando se define, cessa toda a discussão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 7 e 12, diz assim, ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Na verdade, este ponto aqui, eu peguei alguns trechos ali, mas você pode buscar lá e ver todo o contexto, é quando Paulo começou a pregar aos gentios e falava que não precisava ser circuncidado para abraçar a fé. Gerou-se uma grande discussão, principalmente aqueles que eram muito ligados, que vinham muito ligados ali do judaísmo e começavam a dizer que não, precisa ser circuncidado sim, e houve toda aquela discussão onde se reuniram no concílio de Jerusalém, né? E aí Pedro... Olha, e é muito interessante também, né? A figura de Pedro, né? Pedro levanta, todos ouvem Pedro e Pedro bate o martelo dizendo: não, Paulo está certo, não precisa ser circuncidado. E a partir daquele momento para-se todas as discussões e acata aquilo que Pedro havia determinado. Então antes havia uma discussão toda em aberto, quando Pedro define, pronto, não precisa ser circuncidado para abraçar a fé. Tá vendo que interessante ali naquela parte em Atos dos Apóstolos, como já lá no concílio de Jerusalém, né, naquela reunião que fizeram ali, havia essa discussão e depois da definição tudo se acalmou e passaram a acreditar de que não precisava ser circuncidado para abraçar a fé. Então é muito evidente isso, né, meus irmãos e minhas irmãs. É claro que de forma clara a gente não vai encontrar acerca da Imaculada Conceição, mas pegando a autoridade que Jesus deu a Pedro e a sua igreja, nós podemos sim chegar a essa conclusão. Então que possamos refletir em mais esse tema acerca de Maria, aqui uma forma bem sucinta, bem objetiva, procurando ser o mais objetivo possível, né? Acerca desse tema. É claro que isso é bem complexo, mas envolve mais estudos, mas já deu para dar uma clareada do que realmente vem a ser isso. E que possamos sempre buscar a verdade em tudo o que nós fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus e até um próximo encontro, se Ele assim permitir. Tchau, pessoal, e até mais. Maria vita in morte